Marcelo Teixeira cravou. Nós já contratamos um 10 e um 9. Estão falando aí que o 10 é o Zé Rafael. O Zé Rafael jogou de 10 no Bahia. No Palmeiras, o Zé Rafael estava jogando de primeiro volante ali, organizando as jogadas. Era o 5. Era o 5 do Palmeiras. Você tá acreditando que o Santos contratou o 10 ou é pegadinha do malandro, Magu? Olha, Marcão, o presidente, ele fala de uma forma tão forte, assim, de um jeito que eu começo a achar que sim. Mas quem será esse 10? Não é o Zé Rafael, não, Marcão. Não seria o Zé Rafael, não. A expectativa do torcedor santista tá lá em cima. E isso daí pode ser ruim para o próprio presidente, porque eleva a expectativa, como já se falou, de Gabigol, Dudu, entre outros nomes. E aí, se não traz um jogador, como ele disse, né? Seria um cereja dos bolos, tudo, né? Essas coisas, né? Então, assim, o Santos pode ter esse camisa 10, mas que camisa 10 seria esse? O que me impressiona, o Marcão, é que no Santos, muito que está ali no dia a dia, o pessoal jornalista que cobre o Santos, a gente percebe que sempre tem alguma informação dentro do Santos saindo, bastidores acontecendo. E o que está me impressionando é que dessa vez não está acontecendo. Ao mesmo tempo, me preocupa que será que está acontecendo? Então, assim, são perguntas que o torcedor se faz, e aí fica naquela dúvida, acredita ou não acredita? Por causa do estádio, também tira um pouco da credibilidade do presidente. Magu, né? Vai acontecer alguma coisa no estádio, né? O ponto é o seguinte, quando vaza de um lado, quando não vaza de um lado, vaza do outro, né? Exato, tem esse isso Esse é o grande ponto. Por exemplo, quando você fala que a notícia não tá vazando no Santos, mais ou menos, né? Mais ou menos. As notícias vazam, de uma forma ou de outra vazam. Por exemplo, o Varanda trouxe a informação há 10 dias atrás do Luciano, trouxemos aí a informação que o Messias não ia ficar, que o Gil estava ficando no Santos Futebol Clube, entre outras informações que ontem o Sormani trouxe a informação do Zé Rafael. As informações, elas vazam. De uma forma ou de outra vazam. O ponto que está preocupando o torcedor santista é que não parece ter nada de concreto, viu, Magu? Esse é o grande ponto. Parece que não tem nada de concreto. Por exemplo, o Santos direcionou os esforços para Gabigol e para Dudu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O Dudu vai para o Cruzeiro e o Gabriel Barbosa também vai para o Cruzeiro. Aí o Santos me parece que começou a pensar no plano B. Qual era o plano B? Luciano e Rony. Entendeu? Então é isso, Magu. Aí o Luciano vai ficar no São Paulo, o Rony, a Leila tem outra ideia para ele. Aí o Santos já está pensando no plano C. O plano A era Gabriel Barbosa e Dudu. O plano B era Rony e Luciano. Já estamos no plano C, Magu. O que me faz lembrar muito a gestão Andrés Rueda. Você entende? Não é... Eu penso um pouco diferente aí, viu, Magu? Não é que não está vazando. O problema é o seguinte, o Santos dormiu no ponto, pensou em jogadores que já estavam ali apalavrados com outros clubes, o plano B também não era palpável, já está no plano C e está atrasado. Então não acho que o problema é que não está vazando a informação. Não, estamos atrasados, viu, Magu? Então vai no que eu tava pensando aqui, de falar que se não tá vazando é que pode não ter nada mesmo, e o que você tá falando é reafirmando aí, não ter nada no Santos, e aí passa aquela preocupação, Marcão, porque a gente como torcedor, há muito tempo, está na esperança de ver um Santos melhor, um clube profissional cada vez mais, os processos do Santos ser contratações que são efetivas, né? Porque nas últimas duas janelas, ô Marcão, o Santos decepcionou demais. Foram jogadores como o Patrick, um exemplo, voltando, mas você vai repetir do Patrick, mas a gente tem que lembrar que nas últimas duas janelas a gente ficou muito triste e chateado que esses jogadores não trouxeram algo para o Santos. Então a gente fala assim, Patrick, o Sufá, o próprio Biliarce. Então o Santos nas últimas duas não tem possibilidade para você poder acreditar 100% em algo
e você fala assim, ó, o Santos me deixa tranquilo que as coisas vão andar. E aí eu concordo com você totalmente, Marcão. Essa é total impressão de não tem o plano A, não tem o B, o C, e aí o torcedor, com toda essa expectativa, eu acho que pode gerar uma pressão desnecessária para a própria diretoria, que acaba criando essa expectativa muito grande, esse suspense muito grande, e que se não for à altura dessa expectativa, vai ter uma enxurrada de crítica que eu acho que muitas vezes conturba o clube, e o clube não começa bem, né? Não vai começar bem um ano com muitas coisas fora do lugar, né, Marcão? Sem dúvida, ó. Então vamos lá, até para passar um panorama geral para o torcedor do Santos Futebol Clube sobre nomes que estão sendo trabalhados pela diretoria. O Zé Rafael é um nome que a diretoria do Santos trabalha e me parece, pelas informações, que existe um avanço com a diretoria do Palmeiras, mas lembrando que, aliás, o Cruzeiro quer todo mundo, né? O Cruzeiro tá montando o time A, B e C, né? Impressionante. Todo jogador que o Santos quer, o Cruzeiro também quer. Parece o Internacional o ano passado. Todo mundo que o Santos queria, o Internacional o ano passado também queria. É o Cruzeiro esse ano. O Cruzeiro quer contratar todo mundo. Mas fato é que o Zé Rafael, pelas informações, está mais avançado com o Santos Futebol Clube. Você tem o Eric do Atlético Paranaense, que também interessa ao Santos Futebol Clube. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Porque o Atlético gostaria de ter o Guilherme, o Santos não aceitou ceder o Guilherme, o próprio Guilherme não gostaria de jogar de novo a Série B. Portanto, se o Santos quiser contratar o Eric, terá que pagar 5 milhões de euros, né? Então é um valor bastante alto, fora da realidade do Santos. Luizão, do Novo Horizontino, também está muito próximo e pelas informações já estaria acertado com o Santos Futebol Clube. Danilo Barbosa, meio-campista do Botafogo, é outro nome que o Santos está negociando. Então veja, dos 4 nomes que nós citamos até aqui, meu caro Magu, 3 volantes, né? O Eric é volante, o Zé Rafael é volante, pode jogar um pouco mais avançado, o Eric também, e também o Danilo Barbosa do Botafogo. Isso mostra que o Quinteiro, porque esses nomes, pelo que o Marcelo Teixeira está falando, e eu prefiro acreditar no presidente, por mais que às vezes ele nos dê motivo para que a gente não acredite nele, mas é o mandatário do clube, né? É o presidente do clube. Sim. A impressão que dá é que o Quinteiros identificou muitos problemas no meio-campo do Santos, viu, meu caro Magu? Porque ele tá pedindo... Veja, o Santos tá atrás do Eric, do Danilo Barbosa e também do Zé Rafael. São 3 volantes. O Sandri tá indo embora, o Balieiro tá indo embora. Será que nós vamos perder o Schmidt também, Magu? É o que falam, né? Do Schmidt poder ir pro rival, né? E isso, Marcão, o que você falou, acho que é nítido que o problema do Santos sempre foi o meio-campo, né? A gente que é torcedor, tá lá na Vila Belmiro, a gente olhava o meio-campo do Fábio Carille e era um buraco, né? Ali era um buraco entre a defesa e o ataque. Então, assim, será que o Rincon vai ficar também? Por mais que tenha contrato, isso. Então, assim, é uma reposição de volantes, mas que o torcedor muitas vezes fica naquela expectativa, se já tem o camisa 10, quem será esse camisa 10 que vai levar essa bola para o ataque? O Santos teve muita dificuldade, né, Marcão, de fazer essa transição de defesa, meio campo ali para o ataque, era mais chutão, era base no chutão, melhorou muito ali, depois o Gil chegou, que o Joaquim fazia ligação direta toda hora, então assim, ter um meio campo um pouco mais consistente, mas o Santos, ele sempre tem um histórico de trazer volantes, Marcão, então a gente fica naquela expectativa, há uma mudança radical nesse elenco, como o presidente, você falou, o presidente trouxe lá no Esporte por Esporte, ele falou que é um time que vai brigar e ele tem a convicção que esse time vai ser muito melhor do que o 2024. É o que esperamos, né, Marcão? O ponto é o seguinte, que os nossos adversários também são bem melhores do que os adversários que nós enfrentamos em 2024. Esse é o ponto. O Santos não pode ser igual ou um pouquinho melhor do que foi em 24. Precisa ser muito melhor do que foi em 2024, senão a gente vai patinar, gente. Essa é a grande verdade. Não adianta o torcedor do Santos achar que a Série A do futebol brasileiro, que o Santos com esse time vai levar. Não vai. Nós teremos muitos problemas com esse elenco. O nível da Série A do futebol brasileiro mudou radicalmente. Veja, o Cruzeiro acaba de
de acertar aí com o Bolassi, né? O jogador que era do Criciúma. E isso aí é jogador para ser reserva do Cruzeiro, hein? Isso é jogador para ser reserva do Cruzeiro. Então o Cruzeiro já tem lá Caio Jorge, vai ter Dudu, tem o Matheus Henrique lá, o meio... É Matheus Henrique, né? Matheus Henrique, eu acho que... Matheus Henrique lá, o camisa 10. É Matheus alguma coisa. Tem lá o Matheus, o camisa 10. Vai ter muito provavelmente o Gabriel Barbosa. Então veja o time que o Cruzeiro está montando. Veja o time que o Cruzeiro está montando. E o Cruzeiro esse ano não estava nem perto dos favoritos. Não estava nem perto dos favoritos. Então, olha, o ano que vem, nós já temos aí o Palmeiras, temos o Corinthians, Matheus Pereira, tô me falando aqui? Pereira. Matheus Pereira, que é bom jogador. Então, veja, o ano que vem, olha os favoritos para o Campeonato Brasileiro. Botafogo, atual campeão, Flamengo, que sempre é um dos favoritos. Aí você tem o Palmeiras, o Corinthians, não dá para dizer que o Corinthians fez... reta final de Campeonato Brasileiro de campeão. Campeão. O Corinthians ganhou 10 jogos seguidos. 10 jogos seguidos. Então é claro que falta muita coisa para começar o brasileiro. Faltam aí 4 ou 5 meses, né? Mas hoje, o Corinthians com o elenco que tem, e se falando aí em outros contratados, o Corinthians vai brigar para ser campeão. Então, aonde que está o Santos aí nessa brincadeira? O Santos está em 10º, 11º, 12º. Então, infelizmente hoje, a expectativa do torcedor do Santos é ver um Santos muito mais ali brigando para não cair do que brigando pelo título. Essa é a verdade. Isso pode ser complicado de ser falado, você na outra ponta fica chateado, mas é verdade. Hoje, o Santos Futebol Clube, nós não temos ainda, oficialmente, não temos um treinador, nós não sabemos quem será o goleiro, quem vai ser o goleiro titular. É o João Paulo ou é o Brazão? Aliás, você é João Paulete, ô, meu caro Magu? Isso é uma pergunta importante para quem... Eu não faço pressão. Agora, queria saber, você é João Paulete ou não? Ô, Marcão, bem polêmica essa daí do João Paulo. O João Paulo, eu vejo que ele precisa ainda de muito para ser o goleiro do Santos. Isso aí tá com uma carinha de João Paulete, hein? Com uma carinha de João Paulete, hein? Deu aquela pipocada, veja bem, hein? Veja bem. Não, Marcão, assim, ó. O João Paulo, eu vejo que o que eu tinha falado até anterior em algumas lives, para mim, para 2024, para 2025, eu gostaria de um outro goleiro, o Marcão. Nem o Brazão e nem o João Paulo, porque assim, o Brazão, ele mostrou a capacidade dele de se reinventar e de enfrentar algumas adversidades que ele foi colocado, né? Porque a gente pedia ali para ele poder entrar um pouco antes, ir testando ele. E o cara, ele colocou ele na hora que pegou ali, ó, tem que jogar. E ele vinha muito tempo parado, né? Então, assim, ele mostrou em alguns momentos, mas também não me mostrou, eu não tinha essa segurança total no Brazão. É um bom goleiro, vai desenvolvendo cada vez mais, mas eu acho que o Santos merecia um goleiro de seleção, um goleiro que pudesse vir e tomar a camisa número 1 ali no gol do Santos. O João Paulo precisa melhorar muito a saída de bola, precisa muito o time de ir com os pés, porque aquele jogo no Campeonato Paulista contra o Palmeiras a gente perdeu um título por causa ali de erros de João Paulo e Felipe Jonathan em um lance, e não vão colocar culpa só nisso, né? Porque também poderia ter feito um jogo diferente, mas falando especificamente do João Paulo, poderia melhorar muito ali essa questão. Vejo o potencial, Marcão, mas precisa evoluir bastante, porque ele fazia alguns milagres que, mesmo jogando na Série A, que alguns outros goleiros não fazem, mas ainda ele está muito está muito aquém de poder ser o goleiro número 1 do Santos. Dentro da nossa realidade, está numa Série B, voltando, ele está voltando de contusão, tem o Brazão vai enfrentar equipes como jogadores de maior qualidade que enfrentou na Série B, Marcão. Jogadores com mais categoria de bater na bola, de fazer uma finalização, e não estou desmerecendo o Brazão, mas eu acho que o Brazão tem potencial ainda, mas o Santos quiser brigar por títulos, brigar por estar lá na frente para Libertadores, a gente tem que tomar cuidado de não, assim, deusar os nossos goleiros. Vamos com calma. Agora, Magu Pirilo Lero. Saia do muro. Você pareceu agora o Marcelo Teixeira. Saia do muro, pô. Você falou. Eu não sei se nós temos treinador, eu não sei se nós temos 10 e não sei se temos 9.
A pergunta que não quero calar para você, Magu Pirillo. Hoje, Brasão ou João Paulo? Brasão. Olha aí, gostei, hein? Tá pronto. Eu não pipoquei, hein? Não pipoquei. Aí sim, hein?